Boa noite, pessoal do INECA. Eu sou Marina Passos, engenheira química pela UESC, e hoje eu vou estar apresentando para vocês esse projeto que foi desenvolvido por mim, pelo professor Antônio Fábio, pela doutora Ana Kelly e pela professora Elisama, que é o desenvolvimento de cervejas tipo sour a partir de colônias de kombucha de kefir. Bem, a produção e consumo de cervejas produzidas em escala artesanal, ela tem crescido consideravelmente pelo Brasil. Somado a esse crescimento, a gente tem uma tendência à gourmetização e à saudabilidade do consumo, que tem feito com que os consumidores passassem a buscar novas possibilidades de sabores e texturas cervejeiras, e cervejas que de alguma forma sejam enriquecidas nutricionalmente e capazes de contribuir com a saúde do consumidor. Sendo assim, esse projeto ele surgiu tendo em vista o melhoramento das propriedades nutricionais e a criação de um novo produto que seja diferenciado e capaz de agradar esses novos mercados anteriormente citados. Portanto, o objetivo do projeto foi o de produzir uma cerveja que possua uma boa aceitabilidade em relação ao sabor e aroma, empregando as colônias de kombucha e de kefir. Partindo para a metodologia, a gente tem esse fluxograma aqui que resume bem o que foi que aconteceu hoje. As colônias probióticas elas foram postas em uma solução açucarada da preferência, em seguida foi-se deixado o tempo para que elas crescessem, e uma vez que foi percebido esse crescimento, elas foram postas para adaptar ao mosto cervejeiro. Em seguida, fomos para a produção da cerveja. A produção da cerveja, do mosto cervejeiro, ele seguiu os métodos cervejeiros tradicionais em escala artesanal. E uma vez que foi finalizada essa abraçagem e resfriado o mosto, o mesmo ele foi dividido em 2 baldes de 10 litros e iniciada a fermentação com as colônias. Para a fermentação com kombucha, a gente teve uma fermentação em 2 etapas, em que na primeira etapa ocorreu a fermentação com a colônia adaptada, em seguida essa colônia foi retirada, e se deu início à segunda etapa, que foi a fermentação com a levedura do tipo ale. Já a fermentação com kefir ela foi realizada em etapa única, em que as colônias adaptadas e a levedura cervejeira elas foram adicionadas simultaneamente ao mosto cervejeiro. Tanto essa etapa única de fermentação com kefir quanto essa segunda etapa de fermentação com kombucha, elas ocorreram a 18 graus Celsius por 6 dias até atingir uma densidade de 1,006 gramas por centímetro cúbico. Uma vez finalizada a fermentação, foi iniciada a etapa de maturação que ocorreu nesses parâmetros aqui mostrados. Uma vez finalizada a cerveja, então realizamos as análises físico-químicas, em que foram realizadas em conformidade com os protocolos do Instituto Adolfo Lutz e com a metodologia estabelecida por Araújo, e realizada também a análise sensorial afetiva, que constou com a participação de 65 avaliadores de ambos os sexos e maiores de 18 anos, foram avaliadores não treinados. E os testes aplicados foram de aceitação, com escala hedônica de 1 a 9, e intenção de compra, de escala de 1 a 5, seguindo as metodologias tanto de Araújo quanto do Instituto Adolfo Lutz. Uma vez finalizada as cervejas e realizada a análise sensorial, partimos então para os resultados e discussões. A gente tem aqui que todos os valores obtidos, tanto para a kombucha e kefir, eles estão em conformidade com a literatura de referência, que é o Guia BJCP e a legislação brasileira. O único parâmetro que não está em conformidade com essa literatura de referência é o parâmetro de cor na escala EBC, que a gente tem que o máximo esperado para uma cerveja do estilo sour é de 14 ABC, mas esse aumento ele pode ser justificado devido ao emprego do malte do tipo cristal, que é responsável por conferir uma coloração caramelo à cerveja, mas ainda assim, de acordo com a legislação brasileira, essa cerveja ela é caracterizada como clara, branca, loura ou simplesmente cerveja. Já os resultados da análise sensorial, a gente tem que para ambas cervejas a gente obteve uma boa aceitação e uma grande intenção de compra, sendo observado um maior interesse pela cerveja de kefir.
Sendo assim, podemos concluir que ambas as cervejas produzidas apresentaram até o momento características promissoras, tanto em relação aos parâmetros físico-químicos quanto à análise sensorial, mas claro que as formulações elas ainda precisam ser melhoradas em estudos sequenciais. Também podemos dizer que essas cervejas poderão no futuro apresentar benefícios à saúde. No entanto, para a gente afirmar isso, com certeza seriam necessários alguns estudos específicos nessa área. Aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação. E muito obrigada a todo mundo que assistiu a minha apresentação. E em caso de dúvidas, por favor, entre em contato neste e-mail aqui na tela. Muito obrigada e boa noite a todos.